Olá, alunos, tudo bem? Então, vou iniciar com vocês as aulas de primeiros socorros, né? E, na verdade, eu vou iniciar desde os primeiros slides. Nós tivemos aulas na sala de aula sobre trauma, né? Em que eu passei para vocês diversos tipos de trauma e o que esses traumas automobilístico, motociclístico, queda, podem ocasionar no paciente e quais são os nossos primeiros socorros. A partir daí também eu dei a parte de parada cardiorrespiratória, as manobras que a gente tem que fazer, que foram as práticas que a gente fez em sala de aula, de 30 compressões e 2 insuflações, ou acima de 100 compressões por minuto, tá bom? Que dá de 100 a 120 compressões. Bom, então vamos entender um pouquinho. Parada cardiorrespiratória. A parada cardíaca envolve sempre a perda dos movimentos respiratórios, podendo evoluir para a parada cardiorrespiratória. O atendimento bem feito, ele é vital. Ou seja, esse slide quer dizer que normalmente toda parada cardíaca, ela tem uma parada respiratória. Então, a parada cardíaca leva a uma parada respiratória, tá bom? E o atendimento, ele é vital, porque se o paciente, o coração dele parou, consequentemente a respiração para também. Ele não consegue ter uma oxigenação dos órgãos, consequentemente os órgãos vão começar a entrar em falência e esse paciente vai ir a óbito, né? Principalmente se a falência de oxigenação, a falência sanguínea for cerebral, tá? Porém, a gente tem alguns casos em que o paciente ele tem uma parada respiratória, porém não necessariamente ele tem uma parada cardíaca. E as paradas respiratórias, elas podem surgir por alguns desses subtipos, né? Então, pode ser por um afogamento, porque entra água no pulmão, né? Isso impossibilita as trocas gasosas. O estrangulamento, porque faz fechamento de glote, faz fechamento de traqueia, impossibilitando a entrada do ar. Aspiração excessiva de gases. Existem alguns gases venenosos ou alguns tipos de produtos químicos que eles fazem vasoconstrição. Aí a pessoa não consegue respirar, né? Soterramento, que a pessoa cair terra em cima dela, ela não vai conseguir respirar. Presenças de corpos estranhos, então às vezes a pessoa se engasga com um pedaço de pão, engasga com algum tipo de alimento, né, ou algo parecido, ou um pedaço de uma bolebinha, uma bolinha, moeda, tá? E choque elétrico. Então, no caso do choque elétrico, pode ocorrer uma disritmia, uma arritmia cardíaca, um problema na condução elétrica do coração e, consequentemente, evoluir para uma parada respiratória. E a parada cardíaca em si que leva a uma parada respiratória. Como que nós iremos perceber se esse paciente está respirando? Né? Tanto respirar, né, quanto o coração bater. Mas aqui no caso seria ver, ouvir e sentir. Ver, a gente percebe olhando para o tórax do paciente. Se o tórax dele faz assim, significa que ele está respirando, principalmente após um acidente automobilístico, motociclístico. Porque imagina, a pessoa sofreu um acidente de moto, sofreu uma queda ou algo do sentido, o nível de adrenalina, ele sobe muito. E a adrenalina, ela é um tipo de neurotransmissor que causa taquicardia, né? Aumenta as frequências respiratórias. Então, consequentemente, depois de um trauma desse, você vai ver que o tórax do paciente, ele anda mais rápido. Então, a gente pode ver, tá? Podemos ouvir. No caso, abrir a boca dele, você vai sentir, né? Como se fosse a respiração dele, né? O bafo de respiração dele, você sente. Tá? Então, há um ruído respirador de respiração, né? Nem que seja... Tá bom? E você vai sentir porque vem o ar, vem no seu rosto. Então, a manobra para a gente ver, ouvir e sentir é essa figura aí, tá? Então, a gente encosta ao lado do paciente, né? Igual o rapaz está fazendo aí. E a gente vai ouvir, porque o ouvido estará próximo. Nós iremos sentir, porque o ar ele vai ser sentido pela face. E a gente tem que elevar a mandíbula, tá? Por quê? Porque às vezes a própria língua, se o paciente estiver inconsciente, como a língua é um músculo, esse músculo, quando a gente está inconsciente, ele relaxa.
Nisso que a língua relaxa na nossa inconsciência, ela tampa a região da traqueia, né? Da laringe. Então, impede com que a gente respire. Então, é importante a gente fazer a elevação de mandíbula, porque talvez isso seja o caso da obstrução da respiração. Tá? Eu tô falando um pouquinho mais rápido, porque isso foi matéria dada, tá? Sinais de parada respiratória. Então, o que normalmente a gente olha para o paciente e fala, nossa, esse paciente não está respirando? Então, é a inconsciência. Então, normalmente, um paciente que para de respirar, ele fica inconsciente, né? Ele perde a consciência, tá? O tórax imóvel, a pessoa vai tentar ver, ouvir e sentir e verifica que o tórax dele está imóvel. Tá bom? Bom, e agora voltando a falar da inconsciência, né? Como que a gente sabe quais são os sinais de parada respiratória do paciente? Então, como a gente sabe se um paciente ele está sem respirar? Porque ele perde a consciência, tá? Então, imagine ficar sem respiração, a pessoa perde a consciência, tá? O tórax dele, através desse método ver, ouvir, sentir, nós perceberemos que o tórax dele não vai subir e descer, como normalmente um tórax respirável sobe e desce, tá? Então, ele fica imóvel, o tórax. Ausência de saída de ar pelas vias aéreas. Então, se a gente colocar o dedo assim, a gente não sente o ar sair, tá bom? E se a gente encostar o rosto na boca do paciente, a gente também não sente o ar sair. Bom, em casos de parada cardíaca, o melhor método seria a colocação do dedo indicador e o dedo médio na região da jugular, tá bom? Então, pode aparecer uma parada cardíaca, pode aparecer junto com a parada respiratória. Pode ser verificada através das pulsações arteriais, principalmente a carótida, que fica aqui, ó, logo abaixo dessa região mentoniana, que é a região do queixo, que né, na área médica é chamada região mentoniana, tá? Aí a gente coloca o dedo indicador e o médio aqui e a gente consegue verificar a carótida do paciente. Em outros casos, vocês fazem aquilo que eu havia falado para vocês. Não conseguiu achar a carótida do paciente, tá em dúvida, coloca o ouvido no meio do tórax do paciente. Então, coloca o ouvido no externo, aqui nessa região do mediastino do paciente, que você vai conseguir escutar perfeitamente, né? Vai conseguir escutar perfeitamente se tem os batimentos cardíacos ou não. Quando o coração do paciente para, normalmente ele também fica inconsciente. Ele perde a consciência porque, consequentemente, a parte respiratória não funciona, né? A gente vai ter uma ausência da pulsação das artérias, principalmente da região carótica, e ausência do batimento cardíaco. Se você estiver no hospital e tiver um esteto, né, um estetoscópio, que é aquele aparelho que você verifica a pressão, que põe no ouvido, né, com aquela bolinha assim, que ele faz um aumento do som, se você estiver com um estetoscópio, é melhor ainda para você escutar, né? Você não precisa colocar o ouvido para você escutar o paciente, você ausculta através do estetoscópio, tá bom? Então, você utiliza o estetoscópio para poder auscultar, tá bom? Algumas pessoas têm dúvida o que vem a ser auscultar e o que vem a ser escutar. Quando a gente fala escutar, é quando a gente utiliza do nosso próprio pavilhão auditivo para ouvir diretamente o som. E quando a gente fala auscultar, a gente utiliza de um aparelho para poder escutar. Tá bom? Então, com o aparelho, com o estetoscópio, fica muito mais fácil para você auscultar o coração. Você só coloca ele aqui no meio, que você vai conseguir ouvir, tá? Avaliação e tratamento da parada cardiorrespiratória. Bom, então o tratamento era ABC, ou seja, vias aéreas, respiração e compressão, né? É porque a sigla é em inglês, por isso que tá B ali, respiração tá B, tá? Então, a cadeia era ABC. Só que aí, a AHA, né, que é a Associação Americana, Association Health American, AHA.
Então, a RA, ela modificou e hoje é CAB. Então, a gente inicia diretamente as compressões, depois a gente verifica as vias aéreas e só depois a gente faz as insuflações, que são as respirações, tá bom? Então, a cadeia hoje é CAB. Diretamente, a gente já inicia as compressões, depois verifica as vias aéreas e depois faz as respirações. Lembrando que são 30 compressões para 2 insuflações, tá? Então, primeiramente, a gente vai olhar, o paciente caiu no chão, a gente verifica a carótida. Não deu para ver a carótida, a gente coloca o ouvido. Viu que parou o coração? Já inicia as compressões, depois limpa, né, e eleva a região mentoniana e faz as insuflações. É muito importante a gente elevar a região mentoniana para realizar as insuflações. Então, a compressão seria as 30 compressões. Vias aéreas é a gente desobstruir a via aérea através de elevação de mandíbula, né, e verificação se tem alguma coisa na região oral e iniciar as respirações, que são as insuflações, tá bom? A cadeia de atendimento recomendado é reconhecimento imediato de uma parada cardiorrespiratória. Na parada cardiorrespiratória, é o que a gente falou, a carótida não tem pulso e o coração a gente não consegue escutar, tá bom? E a gente tem que acionar, tem que pedir alguém que esteja próximo para acionar o SAMU imediatamente, né? Que é o Serviço de Urgência e Emergência, tá? Depois que a gente faz esse acionamento, a gente inicia-se a reanimação cardiopulmonar, tá? Com ênfase nas compressões. Caso você não tenha nenhum dispositivo de proteção oral para poder estar fazendo as insuflações, você só faz as compressões, mas precisam ser acima de 100 compressões por minuto. Então, nós temos que fazer, por exemplo, 1 minuto tem quantos? 1 minuto tem 60 segundos. Então, a gente precisa fazer, para a gente poder fazer de 100 a 120 compressões por minuto, a gente precisa fazer exatamente como se fosse 2 segundos, 2 por segundo, tá bom? Lembrando que as compressões que a gente fez a prática em sala, ela não pode descer e ficar só lá embaixo com o paciente lá embaixo. Nós temos que dar a oportunidade do tórax abrir, expandir e comprimir. Tórax expandir e tórax comprimir, tá bom? Nos casos de asfixia por afogamento, a prioridade será aplicar compressão com ventilações por cerca de 2 minutos antes de acionar o serviço. Então, em casos de afogamento, em vez de a gente correr atrás do serviço médico, imediatamente a gente começa as compressões. E vocês vão ver que em casos de afogamento, esse é o posicionamento que a gente coloca o paciente. A gente não coloca o paciente paralelo ao mar. A gente coloca ele com a cabeça voltada para o mar, porque ele fica em posição assim, inclinada. Isso facilita a saída da água, caso ele tenha broncoaspirado, porque normalmente uma pessoa que se afoga, ela broncoaspira a água, né? E aí a gente faz as compressões, cabeça lateralizada. Então, a gente lateraliza a cabeça, faz as compressões, tá? E depois faz as insuflações. Reconhecimento, né? E o RCP, reanimação cardiopulmonar. Algumas literaturas, vocês vão ver que falam assim. PCR, né? Parada cardiopulmonar. Então, PCR, a sigla PCR significa parada cardiopulmonar. E a sigla RCP significa reanimação cardiopulmonar. Ou alguns falam ressuscitação cardiorrespiratória ou ressuscitação cardiopulmonar. Tá? E o que vem a ser isso? A gente vai reanimar algo que está inanimado, algo que não está funcionando. Então, vamos tentar dar vida a esse órgão que não está funcionando. E para isso, a gente vai fazer 30 compressões por 2 insuflações, igual a gente fez na sala de aula. Lembrando que são mais de 100 compressões por minuto, então a gente tem que ir num ritmo um pouco mais rápido, tá bom? Bom,
É importante aquilo que eu havia falado com vocês, o retorno do tórax deve ser total, então a gente não pode esticar as mãos e ficar pressionando ali, a gente tem que fazer um retorno, né? O tórax tem que voltar, subir e descer, tá? E a gente vai ter que ficar fazendo isso até o socorro médico chegar. Então, você não pode fazer 30 compressões e 2 insuflações e parar. Não, você vai ter que fazer 30 compressões, 2 insuflações até o socorro médico chegar, tá bom? Porque senão ele pode ter uma falta de oxigenação cerebral, tá bom? Mas, professor, o que então vai ser feito com esse paciente? Ele vai ser entubado, vai poder colocar um marca-passo e vai poder viver normalmente depois. Bom, esse procedimento deve ser evitado por socorristas não treinados. Usa-se o desfibrilador assim que possível. Então, assim que o SAMU chega, eles vão utilizar um aparelhozinho que vai desfibrilar, que vai fazer com que talvez, através de um choque elétrico, esse coração ele volte a funcionar, tá bom? Não sei se vocês lembram anatomicamente que o coração, ele tem um nó chamado nó sinoatrial, que é um marcapasso natural. O nosso coração, ele é um órgão autônomo. O que isso significa? Significa que se eu tirar ele aqui agora e colocar ele aqui em cima da mesa, ele vai ficar batendo por alguns segundos, sozinho. Então, ele é um sistema nervoso autônomo, ele funciona sozinho. Só que para isso ele precisa de impulsos elétricos, mas ele é autônomo. Então, vamos dizer que ele está aqui no meu tórax e ele parou. Eu venho e dou um choque nele, através desse choque, como igual uma carga de bateria, talvez ele volte a funcionar, tá bom? Então, a massagem cardíaca, que são essas compressões cardíacas, ela libera sangue para a circulação, reduzindo o risco de morte cerebral e de falência múltiplas de órgãos. Então, é importante fazer as compressões, porque como o coração, a gente vai bombear para ele, ejetar para o corpo, é importante ele estar sempre sendo bombeado para ejetar esse sangue para que os órgãos vitais, principalmente, sejam oxigenados, tá bom? E o paciente é dado como morto a partir da morte encefálica, que é a morte do encéfalo, tá bom? O cérebro, ele é um pedaço do encéfalo. Encéfalo fica todo ele aqui dentro da calota craniana e cérebro, ele é um pedaço só do encéfalo. Então, o paciente é dado quando morto, quando ocorre uma morte encefálica, tá bom? O ponto para a gente realizar as compressões torácicas fica aí na região intermamilar, tá bom? Então, fica entre os mamilos que a gente faz as compressões, lembrando que as compressões o ideal é fazer ao lado do paciente, não em cima do paciente. Porque ao lado a gente evita de quebrar alguma costela, porque o é reto, né, mais fino, então lateralmente a gente consegue melhor. Se a gente estiver em cima do paciente é ruim, porque pode quebrar alguma costela por causa das cartilagens costais, tá bom? O socorrista deve manter a vítima deitada, de barriga para cima, tá? Normalmente a gente tira se ela tiver com uma roupa muito apertada, né? É necessário que seja em superfície rígida, porque se você fizer em um colchão mole, o paciente vai afundar e não necessariamente o órgão dele vai ser pressionado para fazer a ejeção de sangue, tá bom? Então, você pode utilizar uma tábua, pode utilizar uma porta, pode utilizar uma bandeja, né, com uma toalha, né? Você pega a bandeja, enrola um lençol na bandeja e coloca embaixo do paciente, tá bom? Como a gente vai fazer as compressões cardíacas? Então, vai se manter ao lado do paciente, igual tá na figura aí, tá vendo? E o movimento não é feito com os braços, o movimento é feito com os troncos. Então, lembra que eu falei com vocês em sala de aula? A gente estica uma das mãos, se sobrepõe as mãos e o movimento é com o tronco de sobe e desce, não é com as mãos, tá bom? Então, pôr a mão de uma das mãos sobre o ponto de massagem, então colocar, né, uma das mãos, sobrepor as mãos, pode ou não entrelaçar os dedos, mas é importante sobrepor as mãos. Manter os braços esticados, sem flexionar, e vai ser o movimento do tronco que irá fazer as 100 compressões, ou seja, acima de 100 compressões por minuto, tá?
Aqui tem detalhadamente, tá vendo? O socorrista deve verificar a cada minuto se a vítima voltou a respirar. Então, ele vai fazer em torno de 3 vezes isso, 30 compressões, 2 insuflações, 30 compressões, 30 compressões. Então, depois feito isso 3 vezes, ele vai verificar se o paciente voltou a respirar, voltou a carótida a pulsar, tá bom? Caso contrário, ele vai continuar fazendo até o socorro chegar. Se for uma criança, a gente não vai utilizar as duas mãos, né? Criança, a gente se refere até 12, tá? Então, até 12 anos são crianças. Vai utilizar as mãos, a gente vai utilizar uma mão só, tá bom? Lembrando sempre de elevar a região mentoniana para abrir vias aéreas. Já no bebezinho, vai depender do bebê. Se for um recém-nascido prematuro, a gente vai utilizar só um polegar. Se for um bebê, dedo indicador e dedo médio. Então, se for um bebezinho maior, vai utilizar os 3 dedos. Então, depende do tamanho do bebezinho, tá bom? Sempre elevando, né, através da testa, região mentoniana, mandíbula, elevando a mandíbula e fazendo as compressões com os 2 dedos, tá vendo? A cardiorrespiratória deverá ser feita junto com a massagem à ventilação, podendo ser feita por 2 socorristas ou um só. Então, existem massagens que a gente faz sozinho, igual a gente fez em sala, e existem massagens que pode ser feita com 2. Então, enquanto um insufla, que é a respiração, o outro faz as compressões, tá bom? Então, usando o dispositivo de barreira, esse dispositivo de barreira seria aqueles plásticozinhos que a gente coloca assim acoplado para poder insuflar. Se não tiver dispositivo de barreira, eu falei com vocês que a gente pode furar uma sacola e utilizar uma sacola como dispositivo de barreira. E tem também o fato de isso aqui. Lembrando que a gente não vai puxar o ar do paciente. Então, a gente puxa o ar de fora. Bom? A técnica da respiração boca a boca, né, que seria as insuflações, consistem em fechar as narinas do paciente, elevar a região da mandíbula, que é a região do queixo, e insuflar, soprar, né, insuflar lá dentro 2 vezes, tá bom? Num intervalo suficiente em que a gente vê o tórax subindo e abaixando, tá bom? Lembrando que tem que soltar a narina, né? Então, a gente pega o paciente, eleva a região mentoniana, fecha a narina e insufla uma vez. Solta. Aperta de novo. Insufla outra vez. Insuflar seria soprar, tá bom? No caso de atendimento de bebê, a gente vai pegar narina e boca juntos, tá bom? Então, a gente vai elevar a região mentoniana, vai fazer nariz e boca junto, tá? Em seguida das ventilações, o socorrista executa 30 compressões, né? E reinicia assim, faz 30 compressões, 2 insuflações, 30 compressões, 2 insuflações. Tá bom? Após 1 minuto realizando essas compressões, ou seja, após 3 vezes fazendo as 30 compressões, né? A gente vai verificar a pulsação da carótida e a parte talvez cardíaca. Se não melhorar, até o socorro médico será feito. Esse slide aqui, ele explica qual é a necessidade da elevação da região mentoniana, que seria a mandíbula, osso mandíbula, né, para poder desobstruir as vias aéreas. Então, a gente coloca a mão na testa do paciente e a outra a gente eleva a mandíbula, tá bom? Então, a obstrução das vias aéreas ela é importante, uma das causas de morte por engasgo, asfixia, tá bom? Então, pode estar sendo obstruído por causa de sangue, a própria língua, como eu falei com vocês, quando o paciente está inconsciente, pelo fato da língua ser um músculo, ela acaba caindo ali atrás na região da laringe e obstrui a entrada de ar para os pulmões. Então, quando a gente faz a elevação da região do queixo, que é a região mentoniana, a gente libera essa passagem do ar. Tá? Vocês fazerem as insuflações,
Ou seja, não vai adiantar vocês colocarem um ar para dentro do paciente se essa língua estiver caída aí na região da laringe, tá bom? Então, não vai adiantar. É importante fazer a elevação da região mentoniana. Bom, pode ser sangue, secreções, mas o principal é a queda da língua. Como eu falei com vocês, quando a vítima está inconsciente, ocorre um relaxamento da musculatura da língua, né? E faz com que a língua caia para trás, impedindo a passagem do ar e ocorrendo a necessidade de elevação da mandíbula para que a língua não caia sobre a laringe. Como proceder nos casos de obstrução aérea sem trauma? Porque sem trauma, esse tipo de manobra. Mão na testa, elevação da região do queixo ou região de mandíbula. Em casos de trauma, já é diferente, a gente tem que elevar tudo em bloco. A gente tem que fazer a elevação igual está sendo mostrado na figura. É de uma vez só, em bloco. Então, a gente tem que segurar a região do pescoço e a região da mandíbula. Bom, por quê? Porque se tiver algum tipo de fratura, alguma luxação cervical, não vai criar mais problemas para o paciente. Então, se houver suspeita de que a vítima sofreu algum trauma, queda, acidente de carro, e estando inconsciente apresenta algum ferimento na região da clavícula, por exemplo, a gente não vai pegar e fazer assim. A gente vai pegar em bloco, né? No caso, na minha frente, né? Eu vou pegar assim e fazer a elevação, né? No caso, seria isso aqui. Tá bom? Como proceder no caso de obstrução aérea com secreção? Então, nos casos de afogamento. Então, no caso de afogamento, as compressões são feitas com a cabeça lateralizada do paciente. Deve-se limpar a boca e o nariz da vítima com um pano, né? Havendo suspeita de trauma, se a pessoa estiver inconsciente, deve ter a cabeça virada junto com o corpo, tá? Então, normalmente, isso é em casos de problemas de respiração, não de problemas cardíacos. Professora, mas o paciente está politraumatizado, faça as compressões cardíacas? Tem que fazer, pessoas, porque o paciente, ele está morto, vamos dizer assim, né? Ele está desfalecido, o coração dele parou, ele está morto. Ou você faz as compressões para manter os órgãos vitais funcionando, ou ele vai morrer do mesmo jeito, entendeu? Então, quando a gente trabalha com fratura, as compressões cardíacas, elas precisam ser feitas independente de trauma ou não, tá bom? Bom, mas aí em casos de obstrução respiratória, vamos dizer que ele se afogou, o coração não parou, ele apenas se afogou. Então, em casos de alguma queda, bateu a cabeça no fundo da piscina, igual eu falei com vocês para tomar cuidado quanto a festas, né? Que as pessoas vão em festa, bebem horrores e se jogam para dentro da piscina. Só que elas não sabem a altura do fundo da piscina. E na hora que elas jogam, elas podem quebrar o pescoço lá embaixo da água. Aí é feito lateralmente, mas todo em bloco. Coloca ele todo lateral. Aqui é para a gente ver como é que faz para a gente conseguir achar algum corpo estranho dentro das vias aéreas do paciente, tá? Para a gente tentar, tem que ser com uma luva, então a gente tem que calçar uma luva para verificar se tem algum corpo estranho. Então, depois desses procedimentos, o socorrista deve abrir a boca e verificar se é algum corpo estranho. Se tiver, vai ter que tirar com o dedo indicador, tá? E isso são manobras diferentes em casos de epilepsia, tá? Em casos de epilepsia e convulsão. Em casos de epilepsia e convulsão, não podemos enfiar o dedo dentro da boca do paciente. Não podemos, em caso de epilepsia e convulsão, enfiar o dedo dentro da boca, tentar abrir a boca do paciente com um garfo, porque senão a gente vai quebrar os dentes do paciente. E não há perigo, na epilepsia, não há perigo dele morrer sufocado com a língua. Porque como a língua é um músculo e ele não está inconsciente, ele está tendo uma convulsão, a língua não vai cair na região da laringe. Bom, mas a gente vai falar de epilepsia e de convulsão em algumas próximas aulas, tá? Identificação de inconsciência e respiração anormal. Então, para vocês terem uma ideia o quão é importante a gente fazer tanto as insuflações quanto a respiração,
Deem uma olhada a isso. Atendimento em até 4 minutos. Então, se a gente conseguir atender esse paciente até 4 minutos, ele talvez não tenha uma lesão cerebral. Se a gente atender ele de 4 a 6 minutos, talvez ele tenha uma lesão cerebral. Se a gente demorar 6 minutos para atendê-lo, talvez ele tenha. Se a gente demorar mais de 6 minutos para dar os primeiros socorros, muito provável ele terá uma lesão cerebral, que é uma isquemia, uma falta de irrigação cerebral. Falar um pouquinho para vocês sobre choque, né? Mas eu vou terminar. Acho que choque são só 2 ou 3 slides. Vou terminar essa partezinha para a gente iniciar a outra parte. O que seria um estado de choque? O estado de choque se caracteriza pela falta de circulação e oxigenação dos tecidos e dos órgãos, provocada pela diminuição do volume sanguíneo. Seria um chamado choque hipovolêmico. Hipo significa pouco, volêmico significa volume sanguíneo. Então, choque hipovolêmico seria um choque por pouco volume de sangue, tá? Ou por uma deficiência do sistema cardiovascular. Talvez um choque cardiogênico, que é um choque com algum problema cardíaco, algum choque bactericida, tá? Por medicação. Então, o choque, ele é a falta de circulação sanguínea adequada para a oxigenação dos órgãos. Então, os órgãos mal oxigenados começam a entrar em falência, caracterizando o que a gente chama de choque. Nossa, o paciente está chocando, ou seja, o paciente está entrando em falência de órgãos, tá bom? Por má circulação. A causa de um choque, hemorragia. Ele vai ter um choque hipovolêmico, por exemplo, por uma hemorragia. Vai sair muito sangue. Ele perdendo muito sangue, ele vai começar a faltar oxigenação nos órgãos e vai chocar, tá? Um choque elétrico, né, uma corrente elétrica, pode fazer com que ocorra problemas cardíacos, porque como o choque, ele é a transmissão de impulsos elétricos, ele pode esbarrar no marca-passo natural que a gente tem, que é o chamado nó sinoatrial. E se a gente tem um ritmo normal através desse marca-passo natural, que é o nó sinoatrial, e vem uma carga para dentro, dá um curto. E aí pode ocorrer uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, e esse paciente vir a ter um choque por conta de um choque elétrico, tá? Um ataque cardíaco, também pela falta de circulação que vai ocorrer, e vai ocorrer falência de órgãos. Dor intensa de qualquer origem, então às vezes uma dor muito intensa, ela vai acabar dificultando aí. Porque o que acontece? Não sei se vocês já estudaram isso em anatomia, mas nós existimos 2 tipos de sistema, né? Sistema nervoso autônomo, que a gente fala. Existe o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Quando a gente fala em sistema nervoso simpático, ele libera a adrenalina, que é um vasoconstritor. Se a gente fala em sistema nervoso parasimpático, ele trabalha com colinérgicos que diminuem, faz vasodilatação dos vasos, ele deixa a gente bem tranquilinho. Quando a gente sofre uma queda, sofre um acidente de carro, uma briga ou algo, o que é acionado em nós, uma dor, por exemplo, o que é acionado em nós é o sistema nervoso simpático, com liberação de adrenalina. E essa adrenalina, ela faz vasoconstrição. E essa vasoconstrição diminui a irrigação de sangue dos órgãos, levando a um choque, tá? Infecções graves, né? Qualquer tipo de infecção grave pode dar taquicardia, diminuir a oxigenação periférica e algum envenenamento que faz vasoconstrição na região dos órgãos, faz vasoconstrição em vasos e aí não consegue oxigenar o corpo como um todo, tá bom? Normalmente, em caso de choque, o paciente ele vai sentir muito suor frio, ele pode vir a desmaiar, entendeu? Então, aqui tem os sinais e os sintomas de um choque. Pulso rápido. Mas, professora, ele está chocando e tem pulso rápido? Sim,
ele vai fazer assim. Mas quando você põe a mão no pulso dele, tá tuf, 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 tuf. Por quê? Porque ele não pensa o que não está acontecendo. Então, se algum órgão não está sendo oxigenado por falta de fluxo sanguíneo, o coração está tentando compensar, está tentando bater mais rápido para tentar atingir sangue nesse órgão, mas infelizmente no choque seria inviável, né? Suor, então a pele fica fria, né? A pele fica fria, pegajosa, com aquele suor frio. Os lábios ficam brancos. Pele fria. Por quê? Faz vasoconstrição. Lembra que eu falei com vocês? Sistema simpático acionado, fazendo vasoconstrição e taquicardia. A sensação é de morte. Por isso ele tem uma ansiedade, uma agitação, porque ele está sentindo que ele vai morrer. A pessoa se sente que ela vai morrer, entendeu? Por quê? Porque as causas do choque, elas são graves. É uma medicação errada que foi feita, uma medicação que ele é um choque anafilático, por exemplo. Uma medicação que ele é alérgico, foi feito na veia dele, não podia, então ele vai entrar em choque. Ele vai ficar inconsciente, desorientado, taquicardia, pele fria, sensação de desmaio. Então, tudo isso acontece. Ele vai ter uma respiração curta e rápida, tontura, queda da pressão, tudo isso acontece. E aí, o que a gente faz em casos de apresentar um paciente com choque, né? A gente faz elevamento de membros inferiores, tenta desabotoar a roupa, essas coisas assim, e procura socorro médico, tá? Então, acalmar a vítima, deitar ela e manter as pernas elevadas para que ocorra oxigenação cerebral, tá? E fazer encaminhamento, chamar o médico, né, o SAMU, que é o serviço de urgência e emergência o mais rápido possível, né? Serviço móvel. Bom, eu vou parar com vocês por aqui, porque daí, como é aula de hemorragias, a gente continua uma próxima aula, tá bom? Estudem, não deixem de estudar, né? A gente vai ficar esperando aí o decreto do governador para verificar quando a gente retorna às aulas, tá bom? Mas não deixem de estudar. O questionário para fechamento do primeiro trimestre vocês fizeram. A partir de então, a gente vai dar continuidade para fechamento do quarto trimestre já, então vou passar algumas atividades para vocês. Não que a gente vá fechar, né? Eu espero que a gente não fique de isolamento social até o mês de junho, né? Junho, julho. Mas a gente precisa de algumas notinhas e de manter vocês informados sobre o curso, tá bom? Quando retornarmos, a gente já vai ter passado boa parte da teoria, a gente vai focar nas práticas, tá bom? Então é isso, bons estudos!